Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como o Poltergeist de Pontefract, ou para os íntimos, o Monge de Pontefract. O fantasma era, tecnicamente, a alma de um sacerdote morto no século XVI. Muitos anos antes de Amityville, o monge negro aterrorizou a Inglaterra. O que aconteceu atrás das portas daquela residência entrou para a história como um dos casos de poltergeist mais violentos de todos os tempos. Desde o início, a família começou a experimentar uma série de ocorrências bizarras. Poças de água na casa, ruídos estranhos, maus cheiros, quedas bruscas de temperatura. Mais tarde, a família presenciou episódios de levitação de móveis e objetos voadores, até a primeira aparição de uma figura escura, cujas aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Em suma, um fenômeno inofensivo embora irritante, com o qual os Pritchards tiveram que lidar por vários anos. Conheça agora a lenda do monge negro, o Poltergeist de Pontefract. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O Poltergeist de Pontefract assombrava a casa de Jean e Joy Pritchard e seus dois filhos, Philip, que tinha 15 anos, e Diana, de 12. No entanto, quando fez sua primeira aparição em setembro de 1966, a maior parte da família estava viajando. Apenas Philip estava lá junto com a sua avó, a Sra. Scholl, mãe de Jean. Na noite de 1º de setembro, a senhora estava costurando na sala de estar. Assim que Philip entrou, houve uma rajada de vento, a porta dos fundos bateu e a sala instantaneamente ficou gelada. Então Philip notou uma nuvem de poeira esbranquiçada, como pó de giz. Não tinha saído do teto, pois estava apenas na metade inferior da sala. Enquanto ele observava, revestiu os móveis com uma fina camada de pó. Philip e sua avó buscaram a tia Mary, que morava do outro lado da rua. Imediatamente depois que ela entrou, ela escorregou em uma poça de água. Eles limparam, mas a poça novamente apareceu. Ninguém, nem mesmo um homem da companhia de água, conseguia entender de onde vinha. No começo, os Pritchards não estavam assustados, apenas confusos. Eles só perceberam que a casa poderia ser assombrada quando um guarda-roupa começou a balançar de um lado para o outro e se moveu sozinho pelo chão. Nesse ponto, Philip e sua avó fizeram as malas e foram ficar com Mary. Mais tarde naquela noite, Mary e seu marido Vic decidiram investigar. Eles tinham um amigo, o Sr. O'Donnell, que estava interessado em fantasmas, então eles pediram que ele viesse explorar a casa mal assombrada. Quando abriram a porta, sentiram uma rajada de ar frio, mas não encontraram mais nada de incomum. O'Donnell disse que pensou que o problema poderia ser um poltergeist. Ele acrescentou que os poltergeists muitas vezes danificam as fotografias, então, como já era muito tarde, ele foi para casa. No momento em que ele saiu, Vic e Mary ouviram um estrondo. Na sala ao lado, eles encontraram a foto do casamento de Pritchard no chão. O vidro estava rachado e o papel foi cortado em 2. Depois, a assombração terminou tão rapidamente quanto havia começado. Quando o resto da família voltou da viagem, tudo voltou ao normal e nada assustador aconteceu na casa dos Pritchard por 2 anos inteiros. Um dia, Jean Pritchard e a Sra. Scholl estavam tomando chá quando ouviram um barulho no corredor. Eles encontraram as cobertas da cama de Jean ao pé da escada. As roupas de cama de Philip também foram jogadas no andar de baixo, junto com alguns vasos de plantas. A Sra. Scholl tinha certeza de que era o fantasma. "Eu te disse ela. Está começando de novo." Dessa vez, no entanto, a assombração foi muito pior do que antes. A casa inteira estava cheia de barulhos e pancadas, e os quartos de repente ficaram misteriosamente frios. Dezenas de objetos começaram a se mover sozinhos. Um dos cômodos do andar de cima da casa estava sendo decorado, e vários pincéis, um varredor de carpete e um rolo de papel de parede foram arremessados pelo ar. A cozinha também foi afetada, marcas de mordidas gigantes apareceram em um sanduíche na geladeira.
Eventualmente, os Pritchard tiveram o suficiente. Eles decidiram chamar um padre para realizar um exorcismo, um tipo de cerimônia religiosa que algumas pessoas acham que pode se livrar de fantasmas e demônios. Quando o padre chegou, ele sugeriu que os ruídos de batidas imóveis e movimentos não eram causados por um fantasma, mas pelo afundamento da casa. No entanto, ele logo mudou de ideia quando, assim que terminou de falar, um castiçal flutuou no ar e acenou sob seu nariz. Aterrorizado, ele saiu com pressa, dizendo que havia um mal na casa. Jane Pritchard, que agora tinha 14 anos, parecia ser o foco da assombração. Isso sugeriu que um poltergeist era o culpado, já que eles são conhecidos por vitimar adolescentes. Diane foi jogada para fora da cama durante a noite e até arrastada escada acima por um par de mãos invisíveis que agarraram seu pijama. No entanto, o outro membro da família, a irmã de Joy Pritchard, a Maud, não acreditou em uma palavra das histórias que ouviu sobre o poltergeist na casa. Ela tinha certeza de que Diane e Philip estavam pregando peças, enganando com a história de assombração para chamar a atenção. Convencida de que descobriria uma fraude, Maud decidiu vir visitar os Pritchards em Pontefract, a fim de ver os eventos por si mesma. Assim que a tia Maud chegou, as luzes apagaram. Então a porta da geladeira se abriu e uma jarra de leite flutuou para fora, atravessou a sala e se derramou na cabeça de Maud. Ainda convencida de que era um truque, ela decidiu passar a noite. Ela e Jean combinaram de dormir no mesmo quarto que Diane para lhe fazer companhia. Naquela noite, o poltergeist deu seu show mais impressionante até agora. A comida da geladeira estava espalhada por todo o chão da cozinha. Todas as luzes da casa piscavam. E quando o Maud subiu na cama, sua lâmpada de leitura se soltou da parede e saiu pela porta do quarto. E 4 pequenas lâmpadas que faziam parte do fogão a gás na sala de estar se materializaram no quarto de Diane. Mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. De repente, um enorme par de mãos peludas alcançou a porta, uma na parte superior e outra perto da parte inferior. Parecia que havia um enorme monstro atrás da porta, até que eles perceberam que as mãos eram na verdade as luvas de pele da tia Maud, movendo-se sozinhas. "Afaste-se, você é um mal", gritou tia Maud. Em resposta, uma das luvas acenou para as mulheres se aproximarem, mas elas estavam com muito medo de se mover. Então tia Maud entoou um hino para assustar o fantasma, mas as luvas apenas bateram palma ao tempo do som da melodia. Jean Pritchard admitiu mais tarde que, embora as luvas em movimento fossem assustadoras, a maneira como o fantasma provocava a tia Maud também era engraçada. Até então, o que quer que estivesse assombrando a família era invisível, mas logo após a visita de Maud, Jean e Joy acordaram numa noite para ver uma figura encapuzada na porta. Quando eles acenderam a luz, ela desapareceu. Seus amigos também viram. Um deles disse que parecia um monge. Um visitante até sentiu tocar sua cabeça. Descobriu-se que já houve um mosteiro perto da casa. Será que era um fantasma de um monge que estava solta? Não muito tempo depois, o fantasma fez a sua última aparição. Jane e Philip estavam assistindo TV quando de repente viram um monge pela porta de vidro da cozinha. Philip correu atrás dele e chegou bem a tempo de vê-lo desaparecer no chão da cozinha. Essa foi a última vez que eles viram e ouviram falar disso. Mas e você, o que acha? Seria o poltergeist de Pontefract uma farsa? Os caçadores de fantasmas que investigaram o caso não pensaram assim. Um deles disse que havia tantas testemunhas e eventos inexplicáveis que o caso só o convenceu de que os fantasmas realmente existem. E ainda teorizou que a entidade que atormentava a família Pritchard, e mais especificamente Diane, era de fato o monge negro.